Olá a todos, meu nome é Fábio Rossi, sou cirurgião vascular e hoje vamos falar para vocês sobre esse trial que a gente está iniciando aqui no Brasil, que chama Wave Study, que vem para investigar o stent Rhapsody, que foi um stent desenvolvido pela Merit, especificamente para o uso em obstrução de acesso para fístula de hemodiálise. Bom, então, por que a Merit desenvolveu esse device, né, esse dispositivo? Por uma necessidade clínica não atendida. Todos nós sabemos que tratamos pacientes renais crônicos dialíticos, que a obstrução de via de acesso é um problema muito sério e que a tecnologia que a gente usa hoje, a angioplastia, associada ou não ao emprego de stent, balão farmacológico, de alta pressão, endoprótese, ainda hoje tem um resultado de perviedade a médio e longo prazo que pode ser melhorado. Então, os objetivos desse desenvolvimento foi melhorar a perviedade, reduzir o número de reintervenção e hospitalização, evitar a perda de acesso e, de uma certa forma, reduzir os custos também envolvidos nesse tipo de tratamento. Todos nós sabemos que o aumento do número de pacientes que vem desenvolvendo insuficiência renal crônica avançada com necessidade de tratamento dialítico vem aumentando muito, exponencialmente, e que, apesar da passagem do tempo e também do avanço do tecnológico, do conhecimento melhor da doença, ainda hoje a taxa estimada de mortalidade anual vem se mantendo em torno aí, né, de 18%, 20%. Então, a gente tem muito ainda o que fazer para melhorar o tratamento desses pacientes. A falência de acesso é um problema sério. Existem basicamente 3 formas de falência de acesso: falha na maturação, que apesar de todo o conhecimento, expertise cirúrgico, ainda hoje 30% a 40% falha na maturação, e dessa forma a gente não consegue usar a fístula. A obstrução da via de acesso, que é o tema hoje dessa apresentação, é muito importante, também causa de falência do acesso. E a gente tem que considerar também que a ocorrência da oclusão e a trombose, que seria a terceira causa de falência do acesso, está diretamente relacionada com a obstrução da via de acesso, que vem acontecendo muitas vezes de forma silenciosa. Aonde ocorre, né, a obstrução da via de acesso? Quando a gente usa a prótese para fazer a fístula, a maioria das vezes ela acaba acontecendo na anastomose venosa, portanto, proximal, e na fístula arteriovenosa nativa, é muito comum também a obstrução na região da junção com a veia central. Sabemos que a obstrução dessa via ela está diretamente relacionada com uma importante piora da qualidade de vida do paciente nefropata dialítico e também ao óbito. Bom, todos nós conhecemos o documento CADOC, que preconiza que sempre que possível que seja identificado o paciente renal crônico nas suas fases iniciais e nesse momento seja encaminhado para a realização, né, elaboração de uma fístula arteriovenosa, para que quando ocorra a necessidade do início do tratamento hemodialítico, essa fístula já esteja maturada. Entretanto, pasmem os senhores, né, que mesmo nos Estados Unidos, ainda hoje 80% das diálises acabam acontecendo com o uso do catéter venoso central. Isso é muito ruim, porque a gente sabe a consequência disso, né, a obstrução de veia central, o que faz com que a perviedade a longo prazo aí, e também a atividade da fístula arteriovenosa possa ser comprometida. Bom, em relação aos tipos de acesso, a gente tem o catéter venoso central, né, que além da obstrução venosa central também pode trazer infecção. Temos a fístula arteriovenosa nativa, radiocefálica, que apesar de ser a mais recomendada, muitas vezes acaba não maturando, e a braquiocefálica e a braquiobasílica, que são as mais realizadas. Entretanto, a gente deve considerar, né, que apesar de todo o expertise aí das equipes que fazem, né,
a fístula arteriovenosa, os vasculares, infelizmente ainda a pervedade primária, que é aquela que a gente considera quando não existe nenhum tipo de intervenção nessa fístula para promover a sua permanência de perviedade, ela está entre 50% a 80% a um ano. Portanto, até 50% dessas fístulas acabam necessitando de algum tipo de intervenção. E quando a gente faz a fístula com enxerto de PTFE, a perviedade primária em um ano pode ser de 15% a 65%. Né? Então, isso deve ser considerado quando a gente leva em consideração a importância, né, da manutenção da perviedade dessas fístulas, que nem sempre é feito a contento. Esse trabalho nós apresentamos recentemente no último Congresso Vascular, aqui em São Paulo, em 2022, o Encontro Vascular da nossa Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, que mostrou a experiência lá do Instituto Dante Pazanese, onde eu trabalho com o Dr. Cambari e esses colegas aqui que também pertencem ao grupo e ajudaram a elaborar esse trabalho, em que a gente procurou observar os resultados do tratamento endovascular nos pacientes hemodialíticos portadores de obstrução venosa. O objetivo desse trabalho foi verificar os resultados desse tratamento em obstruções presentes no sistema venoso em pacientes portadores de acesso para hemodiálise. Então, aqui eu mostro aos senhores, né, alguns exemplos de pacientes que nos procuram, como esse paciente que já tinha realizado múltiplos acessos centrais com catéteres, né, várias fístulas arteriovenosas obstruídas, uma rica rede de colateralização entre o sistema cavo superior e inferior, o mesmo ocorrendo nesse outro paciente com edema de face, edema de membro, né, aumento do sangramento. Então, esse é o tipo de paciente que nos procura já em fase bem avançada, né, e com muita dificuldade na obtenção e na permanência desse acesso vascular pérvio, né? Então, foi uma análise retrospectiva realizada em registro de prontuário entre 2010 e 2020, num centro único, foram analisados 277 procedimentos, e nós tivemos aprovação do Comitê de Ética para esse estudo. O que a gente faz quando esse paciente chega no instituto, a gente faz uma fistulografia, e caso seja identificada uma obstrução acima de 50%, esse paciente é submetido ao tratamento através da angioplastia com balão de alta pressão, entre 6 a 18 milímetros e 20 a 60 milímetros de extensão. E quando existe, né, a permanência de uma obstrução residual acima de 30%, a gente acaba também introduzindo um stent metálico de Ogilói ou de nitinol entre 7 e 18 vezes 40 por 90 milímetros de extensão. Aqui alguns exemplos, né? Uma oclusão da via cava inferior, uma rica rede de colaterais, que através da técnica e de laço do fio guia, de manobra do varal, a gente consegue ultrapassar essa zona de obstrução. Paciente tratado com angioplastia, que a gente colocou um cateter que a gente chama de Budwire, que muitas vezes, quando existe uma dificuldade, né, na abertura dessas obstruções venosas, que são muito fibrosadas, então esse fio guia aqui lateral pode nos ajudar a romper essa fibrose, e aqui o resultado final mostrando uma perviedade de todo o eixo aí da veia braquiocefálica e também da veia cava superior, com uma boa resposta clínica. Bom, o sucesso terapêutico imediato em nossa amostra foi de 89,1%, sendo que em apenas 21,3% a gente conseguiu esse resultado considerado favorável, apenas com o uso da angioplastia por balão, e dessa forma, em 207 pacientes, em 77,8% dos casos, houve a necessidade do implante de stent na nossa casuística. Nessa tabela, né, a gente pode observar que a maioria dos pacientes que nos chegam, né, são pacientes que já estão numa fase bem avançada da obstrução, né? Então, edema de membro, edema de face. Dificilmente o paciente chega
no momento que a gente considera ideal, que é aquele paciente que tem uma diminuição do fluxo durante a hemodiálise, ou quando existe um sangramento exagerado no sítio de punção, que demonstram clinicamente que essa fístula tem algum grau de obstrução. Aqui também nessa outra tabela, a gente pode verificar isso, né? A maioria do segmento venoso tratado é o tronco braquiocefálico e a veia subclávia, né? E no trajeto da fístula arteriovenosa, em apenas 2% dos casos, mostrando que realmente a gente precisa mudar a cultura de encaminhamento desses doentes para a gente poder intervir muito mais precocemente, garantindo a perviedade e a manutenção de acesso até alternativo, né, e um aumento da sobrevida para esses pacientes. Aqui, as complicações, que ocorreram em apenas 5,4%, não houve nenhum óbito, complicações não graves. Aqui, nossa curva de perviedade, né, do tratamento, a gente observando que os resultados são bem compatíveis com a literatura, né? E aqui interessante notar, né, que dentro dos trabalhos encontrados na literatura, o nosso trabalho lá do Dante Pazzanese é o que tem maior casuística. Bom, dessa forma é muito importante, né, que a gente costuma brincar que o casamento perfeito é um nefrologista com um vascular, né? É muito importante que a gente troque figurinhas, discuta caso a caso. A gente tem muito ainda, como a gente já comentou, a melhorar, né, no tratamento e também na garantia da manutenção da perviedade dessas fístulas. Esse trabalho que apresento aqui para vocês é um trabalho um pouco antigo, mas é bem interessante, né, que demonstra que as causas vasculares é a segunda causa de mortalidade no paciente renal crônico, né, fica atrás apenas da infecção. Muitos desses pacientes que morrem de infecção também são por infecção do sítio de catéter, mostrando realmente a importância da realização da fístula arteriovenosa precocemente. Esse outro trabalho italiano, também publicado já há algum tempo, em 2003, né, eu trouxe para mostrar para vocês, porque é interessante, né, o único trabalho que eu encontrei na literatura que comparou a angioplastia, né, o segmento da perviedade dessas fístulas com angioplastia contra um grupo controle, demonstrou que a angioplastia, a identificação precoce da obstrução e a angioplastia do segmento obstruído, ele melhora significativamente a curva de sobrevida e também a melhora da qualidade de vida. E quando a gente observa nessa tabela, né, qual que é o fator principal aí de risco para morbidade, né, morbimortalidade, a falência da fístula é aquela que apresenta maior risco relativo de 2,87. Bom, o que é então esse stent, o Rhapsody, né? É um stent de última geração, é o que tem de mais moderno aí, tecnológico, né? Ele traz uma série de inovações que fazem com que, aparentemente, né, pelos estudos iniciais, a gente consiga maiores índices de perviedade. Então, eu trago aqui aos senhores esse primeiro estudo realizado, né, foram feitos 46 pacientes, que eram pacientes em tratamento dialítico, que apresentaram obstrução do fluxo venoso, nas mais diversas situações, né, fístula arteriovenosa com prótese nativa, com obstrução central no trajeto do enxerto. O desfecho primário de segurança e eficácia foi realizado com 30 dias, foram 3 centros no Reino Unido e 1 na Grécia, e todos foram seguidos por 30, 3 meses, 6 meses e 12 meses. Aqui os dados demográficos, né, dos pacientes, bem semelhante aqui que a gente tem em nossa prática diária, pacientes graves, né? Aqui o local da obstrução, como eu já mencionei nas mais diversas situações clínicas, também bem comuns em nossa prática. E aqui, esse estudo demonstrou que em 12 meses houve um target lesion primary patency, quer dizer, uma perviedade, né, primária da obstrução tratada de 84,6%,
e uma taxa livre aí de necessidade de reintervenção por alteração clínica de 65,9%. Se a gente comparar esse resultado, né, com os estudos mais atuais, aí utilizados com estentes recobertos, balão com droga, de alta pressão, a gente consegue ver aqui nessa tabela que com 12 meses a gente consegue ganhar aí praticamente 20% na taxa de perviedade em relação aos demais estudos. E por que que isso ocorre, né? Quais são os avanços tecnológicos? O Rhapsody tem 3 camadas. Na primeira camada, né, que ela é uma camada de PTFE bem fechadinha, né, praticamente impermeável, e ela torna, né, ela é capaz de prevenir a migração celular transmural, que é responsável pela hiperplasia neointimal, sem a necessidade de uso de um medicamento antiproliferativo. A segunda camada, que é a interna, que fica em contato com o sangue, ela é biocompatível e, dessa forma, reduz a deposição de fibrina e a formação de trombos, também sem necessidade de revestimento por droga que iniba isso. E a terceira camada é a camada externa, que fica em contato com a parede do vaso nativo, ela é biocompatível também, permite o crescimento interno de um tecido, além de ela ser porosa, né, de impedir que haja migração no momento da liberação do estente, ela também faz com que haja um crescimento interno que é necessário aí para que não ocorra a migração desse estente. Aqui um exemplo, né, de uma análise histopatológica do estente da Merit comparado com um estente concorrente. A gente pode ver que existe uma hiperplasia neointimal bem maior no estente concorrente. Aqui maior aumento, né? Aqui uma imagem radiográfica, né, da angiografia pré-implantação, pós-implantação, inicial, com o estente concorrente do Rhapsody. Entretanto, com 6 meses aí de evolução clínica, a gente consegue ver que houve uma importante hiperplasia neointimal intra-estente nesses pacientes. E aqui um exemplo, né, do implante de um Rhapsody, com 7 meses, o estente totalmente permeável, um exemplo desse estudo que a gente acabou de apresentar para vocês. Um outro aspecto tecnológico, aí um outro avanço tecnológico desse estente em relação aos demais, é a força radial otimizada. Ela tem uma boa força, a melhor força aí do mercado no corpo do estente, né? Mas nas suas 2 extremidades é uma força radial reduzida para evitar o efeito de ponta, né? É muito comum nessas endopróteses que ocorra o desenvolvimento de hiperplasia neointimal nas 2 pontas do estente, nas 2 extremidades. Aqui mostrando, né, uma imagem também radiográfica de um estente colocado há mais de 12 meses, e a gente pode ver que as 2 pontas totalmente livres de hiperplasia neointimal. Aqui mostrando, né, a comparação entre os dispositivos em relação à compressão. A gente consegue ver que o Rhapsody é aquele que resiste mais adequadamente à força aplicada externamente, mostrando que tem uma boa força radial. E aqui, né, mostrando só para vocês o nosso estudo WAVE, né, que a gente já começou lá no Dante Pazanese, e a gente convida todos a vocês a mandarem pacientes, né, se vocês tiverem pacientes que estejam em falência da fístula arteriovenosa. Bom, ele é um estudo prospectivo randomizado, multicêntrico, que vai comparar o Rhapsody, né, com a angioplasia transluminal percutânea nos pacientes com estenose ou oclusão do circuito de saída venoso em pacientes com hemodiálise. É um estudo internacional, o Dante vai ser o centro principal, né, são até 50 centros, sendo que 15 são internacionais. Pelo menos 60% da amostra deve incluir pacientes dos Estados Unidos, né, e nenhum centro pode incluir mais do que 20% da população. Nós vamos fazer 4 visitas presenciais, 30, 6 meses, 12 meses e 24 meses, onde a gente vai também submeter os pacientes à radiografia para avaliar a presença de fratura do enxerto, do estente, né?
e também visitas por telefone com 3, 9, 18 meses. Dessa forma, o paciente vai ser acompanhado rigorosamente. E o que a gente vai investigar? Bom, em relação ao desfecho primário de segurança, a proporção de indivíduos sem eventos locais ou sistêmicos até 30 dias após o procedimento inicial, que afetem o acesso ou resultem na necessidade de uma reintervenção ou hospitalização ou óbito, né? E não incluindo estenose ou trombose. Desfecho primário de eficácia, a proporção de indivíduos com perviedade primária da lesão aos 6 meses, e secundário de eficácia, a perviedade primária da lesão alvo assistida também aos 6 meses. Quais são os principais critérios de inclusão e exclusão? Então, a gente tem que ter evidência clínica da obstrução e qual que é o paciente que a gente vai procurar. Isso é muito importante, né, para vocês identificarem os pacientes que vocês podem mandar para a gente. Então, são aqueles pacientes que estão fazendo hemodiálise já, né, há mais de pelo menos 30 dias, 30 a 60 dias, e que durante a diálise apresentem baixo fluxo, quando você tira a agulha, aumento de sangramento, formação de pseudoaneurisma, edema, dor em membro durante a realização da diálise ou após, né? Então, são esses pacientes que a gente vai procurar aí, né, para fazer esse procedimento. Mesmo que o paciente, aqui tem nessa figura, né, os critérios de inclusão envolvem, né, então, as obstruções que estejam principalmente na região da anastomose proximal ou do arco, né, quando tanto a cefálica como a basílica entram na veia axilar, né, não pode ser na zona de agulhamento e também não pode ser abaixo da subclávia. Entretanto, nós também vamos participar do estudo RAP, que é um estudo de vida real, que a gente pode, eventualmente, utilizar esse mesmo device em outras regiões, né, mesmo aqui abaixo da subclávia. Então, esses são os critérios de exclusão, né, que são os critérios de exclusão habituais, né? Então, por exemplo, procedimento cirúrgico já planejado, né, para correção cirúrgica aberta da fístula desses pacientes, né? Infecção suspeita no local da fístula ou sistêmica, coagulopatia, hipersensibilidade à liga de níquel-titânio por causa do stent, que é formado dessa liga, diagnóstico de AVC, história de angina instável ou IAM com menos de 60 dias, contraindicação para terapia antitrombótica, que a gente usa no pós-operatório, alergia conhecida ao contraste, né, de iodo, pacientes gestantes, lactantes ou que pretendem engravidar, intervenção no acesso com menos de 30 dias, então aqueles pacientes que fizeram intervenção e que eventualmente precisem de uma nova intervenção que já tenha passado 30 dias, eles podem ser submetidos a esse estudo. Obstrução do stent em qualquer ponto do circuito, stent prévio implantado com menos de 90 dias, fístula criada por procedimento endovascular, então, por exemplo, o HERO não pode, catéter venoso central atual, transplante peritoneal, malignidade ativa, outros trabalhos aí de pesquisa e marca-passo no lado da lesão-alvo, né? Uma coisa que é importante, quando você tem marca-passo ou catéter do lado contralateral ao local da obstrução, também não tem nenhum impedimento para a gente encaixar esse paciente no estudo. Bom, aqui apenas demonstrando 2 casos, os 2 primeiros casos que a gente fez, né, recentemente. Então, uma paciente de 76 anos, que já fazia diálise há muito tempo, múltiplos catéteres, né? Tinha uma fístula de PTFE há mais de 1 ano, que evoluiu com obstrução e sintomas clínicos, que foi tratado com o stent Rhapsody, com excelente resultado radiológico. E aqui um outro caso, também bem semelhante, né, com uma lesão agora mais longa e também tratado com sucesso com o stent Rhapsody. A gente está seguindo esses pacientes no protocolo de estudo. Bom, finalmente agradeço a presença de vocês, espero que tenham gostado, é um assunto muito interessante, né? Convido a vocês também a conhecerem o Instituto de Excelência em Doenças Venosas, que é www.institutovenoso.com.br, e
esses são os hospitais que a gente trabalha, né? No Dante Pazanese, mas também no São Luís do Morumbi de São Caetano, HCOR e Santa Catarina. Então, por favor, se tiverem pacientes aí que vocês achem que se encaixem nesses critérios de inclusão, por favor, entre em contato aí com a gente. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos.